uma palavra muito clichê e a gente tem ouvido ela de forma até muito banalizada, mas gratidão é sinceramente o sentimento que eu tenho nesse momento. O nervosismo é evidente até pelo fato de eu terem me precedido grandes advogados, pessoas das quais eu admiro, tenho livros, leio. Então, eu sou extremamente grato. Eu acho que o meu marketing está sendo muito bem feito, porque um advogado lá de Linhares, com escritório com 5, está aqui entre esses grandes, me deixa muito honrado, Natália. Muito obrigado. E aí eu já aproveito e faço o meu sincero agradecimento a você, que tem sido tão generoso comigo. Eu quero agradecer muito aos meus amigos do Norte, especialmente aos colegas de Linhares, que vieram em massa. Agradeço profundamente. Quero agradecer em nome dos meus amigos de Linhares, na pessoa do presidente Rodrigo Dadalto, que é meu amigo pessoal, é um parceiro de trabalho e é o presidente da subseção da OAB de Linhares. Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos os colegas. Vamos lá. Os colegas que nos precederam, eles trouxeram conceitos gerais, interessantes, e que são conceitos que eu costumo aplicar no meu escritório de advocacia. E quem me conhece sabe que eu não tenho a modéstia como uma qualidade. E realmente funciona essas técnicas para mim. E eu vou ter a ousadia de passar para vocês algumas questões um pouco mais práticas, com o tati-bitate mesmo, com o bizuzinho do negócio, que acredito que vai funcionar para todo mundo. Por enquanto, vocês tiveram bastante informações teóricas e amplas, importantíssimas. Sem isso, seria impossível a gente falar alguma coisa aqui mais prática. E quero dizer também que não é a minha praia vender palestra, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu vivo da advocacia e estou aqui só para compartilhar algumas coisas que para mim funcionam. E valeu a moral aí, porque acho que isso não volta a acontecer, não. Obrigado. Vamos lá. Pelo que a gente percebeu, do que todo mundo trouxe, a gente percebe que, principalmente para a jovem advocacia, os 4 grandes desafios que a gente tem primeiro, analisar o contexto, e a gente vai falar sobre isso. Está falhando aqui? Tá? A gente vai falar sobre isso, a importância de se analisar o contexto e como isso determina resultados. O segundo é precificar. Todo mundo que esteve aqui falou o número, né? Tem 1.100.000 advogados. Homero, no mês passado, ou mês retrasado, entregou a carteirinha de número 30.000 para uma advogada. Ainda bem que minha esposa não está aqui, porque ela é gata, pelo que eu vi nas fotos. E em Linhares a gente está com mais de 600 advogados dentro de um universo muito pequeno. E como disse o Rodrigo Bertozzi, a primeira pergunta que se impõe é: tem espaço para todo mundo? Não, definitivamente não, a não ser que nós consigamos criar métodos de diferenciação. O terceiro ponto é captar mais clientes. A advocacia, por mais apaixonado que a gente seja, também é outra palavra clichê, eu tenho ouvido muito isso, principalmente nas redes sociais. Advogado apaixonado pela profissão, está glamourizado pra caramba, e a gente sabe que a nossa rotina, nosso cotidiano, é muito mais extenuante do que as fotinhas que o Instagram mostra de todo mundo. A gente não termina o dia com a gravatinha aqui bem colocada. Enfim, e captar cliente é importante, porque sem isso, por mais apaixonado que a gente seja pelo direito, por mais paixão que a gente tenha pela palavra escrita ou falada, sem clientes o escritório não funciona. E gerenciar melhor o escritório. Foi excelente a palestra do Leone, salvo engano, porque às vezes acontece isso, às vezes o advogado ele consegue analisar bem o contexto, consegue colocar um preço bacana para o serviço, capta o cliente e é completamente desorganizado. E aí, com desorganização, quem trabalha com advocacia no interior sabe disso. O interior ele tem uma vantagem e uma desvantagem que elas são diametralmente opostas. Você consegue se posicionar no mercado muito rápido, se você se posicionar da forma correta, os holofotes vêm para você de forma muito rápida. Mas você se queima muito rápido também se esse serviço não for muito bem prestado. Então, se o gerenciamento do seu escritório não for adequado, você vai se queimar muito rápido. Você pode até atender bem esses 3 desafios, mas se você não gerenciar bacana o escritório, você vai se queimar muito rápido no mercado. Eu digo que esses são 7 pecados capitais da advocacia,
e aí eu vou falar só de alguns deles, até em razão do nosso tempo. O primeiro é você pegar qualquer trabalho. Isso, para a jovem advocacia, às vezes é inevitável. A gente precisa de cliente, a gente precisa pagar a conta. O advogado em início de carreira e até os da velha guarda entra dentro do escritório devendo. Você liga a lâmpada, está devendo, liga o ar-condicionado, está devendo, e aí é muito difícil você se posicionar falando, essa causa aqui eu não pego. Mas, se vocês pararem para pensar e imaginarem 3, 5 advogados que vocês acham que estão ganhando dinheiro, vocês pensarem e imaginarem mentalmente quem são esses advogados, eles vão ser referência em alguma área. Linhares, Dr. Rodrigo Dadalto ganha dinheiro, referência em direito empresarial. Patrick, jovem advogado, se posicionou logo cedo, referência empresarial. Em Vitória, Homero tem como referência penal. Hélio Sischini é um advogado de Linhares, que eu respeito muito, porque Hélio ele tomou a decisão de, logo quando ele começou, e eu volto a dizer, isso é muito difícil para a jovem advocacia. O Hélio ele tomou a decisão de logo nos primeiros dias falar, eu só mexo com família. É muito difícil tomar essa decisão, mas o Hélio ele não só se tornou a principal referência de direito de família na cidade, mas como ele virou a referência de direito de família lá. O que o Rodrigo Bertozzi estava falando de segmentar, de você fazer divórcio de casal LGBT com guarda de animais de 4 patas, ele tem entrevista na CBN falando sobre isso. Se tornou a referência e hoje, um divórcio do Hélio Sischini certamente vai ser mais caro do que aquele que eu posso cobrar no meu escritório. Um habeas corpus que eu fizer no meu escritório, apesar de eu não mexer com penal, por mais bem feita que eu faça a peça, e hoje fazer uma peça bem feita é commodity, é condição básica, não é diferencial. Informação é muito disponível. Por mais bem feita que seja a minha peça, ela vai valer muito menos do que a do Homero, porque o Homero é referência no assunto. Então, saber se referenciar é uma das condições para você matar um daqueles desafios, que é precificar melhor. O outro é o advogado totalmente operacional. Isso acontece muito com a jovem advocacia e tem muita gente da velha guarda também batendo cabeça com isso. Ficar só reativo, fazendo só peça, só resolvendo problema o dia inteiro, só atendendo telefone, não consegue tirar de 2 a 3 horas por dia para mexer no Instagram, ficar doido para ganhar um joinha, um coraçãozinho lá, do Facebook e do Instagram, mas não tem tempo para planejar estrategicamente o escritório. E aí fica totalmente operacional, e aí fica apagando o incêndio. E aí, quando isso acontece, é por isso que tem muitos advogados da velha guarda que estão sendo engolidos pelos da jovem guarda. Porque a galera que está chegando agora, que consegue pensar estrategicamente, faz isso. Mas quantos de vocês, ou quantos de nós, eu já passei por isso, e às vezes passo por isso, de você terminar a semana e falar assim, o que eu produzi essa semana? Só apaguei incêndio. E se você fizer isso, você vai ter a sua reputação literalmente queimada. Honorário só no êxito. A advocacia, o Rodrigo falou muito bem disso, o Marcos muito bem. A palestra que foi antes do almoço foi perfeita, do Pedro, de fazer o advogado pensar fora da caixinha, porque existem mercados muito maiores e muito mais rentáveis do que simplesmente ações judiciais. E o advogado que coloca qualquer negócio que você coloca, o seu faturamento baseado, vou falar a expressão, é você contar com o ovo na cloaca da galinha, e olha a cloaca que vocês estão colocando os honorários de vocês, no judiciário. Inchado, imprevisível, demorado. Se boa parte dos seus honorários só depende do êxito, vocês vão quebrar muito em breve. Essa é uma pergunta que os advogados de Linhares já sabem responder, os de São Mateus também. Se você não tiver resposta para essa pergunta, leve o tempo que precisar para respondê-lo. Porque se você não tem a resposta para ela, por enquanto você está dando sorte. Se você não sabe por que o advogado contrata você em vez de João, ou porque o cliente está contratando João em vez de você, você por enquanto está dando sorte. E daí o que acontece é essa guerra de preços que a gente entra. Porque a guerra de preços nada mais é do que o fato de eu não conseguir me separar de Dr. João, não conseguir me diferenciar dele, e a única diferença que o meu cliente vê é preço. Quando o meu cliente me procura, e procura João, e fecha com João porque João cobrou menos, a culpa é minha, não é de João. A culpa é minha porque eu não consegui passar para o meu cliente nenhuma diferença a não ser o preço. A única diferença que o meu cliente enxergou de João foi o preço. Então, o problema acaba sendo eu respondo essa pergunta, porque fazendo isso vocês vão começar a encontrar métodos para poder ser mais rentáveis.
Essa é outra resposta também que os colegas de Linhares e São Mateus sabem. Se eu perguntar para vocês, numa briga entre um jacaré e um urso, quem é que ganha? A resposta vai ser depende. Ela depende do contexto. Porque se o contexto da briga for na água, ganha jacaré. Se for o contexto da briga for na terra, ganha o urso. Eu estou dizendo isso para que fique claro para vocês que o contexto determina o resultado. E é esse o problema do advogado ficar totalmente operacional. Ele não analisa o contexto. Quantos de nós já vimos advogados que eram altamente rentáveis, empresários que eram altamente rentáveis e que hoje estão quebrados, porque continuaram fazendo a mesma coisa, porque falaram, eu sempre trabalhei assim, para mim sempre deu certo dessa forma, e aí fica com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu quebrei assim, porque não analisou o contexto. A frase, geralmente a gente ouve, né, em time que está ganhando não se perde, não se mexe. Essa é a frase que toda pessoa diz antes de perder, antes de começar a perder. Se mexe sim, se o contexto mudar, mude. No contexto que a gente está vivendo, isso eu vou só passar de ano passando, porque os que me precederam falaram muito bem sobre isso. Mas o contexto que está se impondo para a gente, os clientes estão chegando no nosso escritório com esse tipo de pergunta já, agora. O cliente chega lá em Dr. Hélio Sischini para perguntar, Dr. Hélio, o meu ex-marido está fazendo revenge porn comigo, pegou uma filmagem nossa e está colocando no X-Vídeo, no X-Vídeos, está botando no Pornhub. Não vai falar que não conhece, não, que conhece. Então, está botando lá, o que eu faço? Vamos tratar de responsabilidade civil, vereadores. Nosso escritório tem forte atuação em direito político, os políticos chegam lá e falam, estou sendo vítima de fake news. E aí o que eu fico vendo é, às vezes, advogado ficando especialista, fazendo cursinho para execução de título executivo extrajudicial. O cara está querendo ficar especialista em executar cheque, enquanto tem gente pagando por PicPay, que o Dr. Bruno estava dando aqui agora, tem gente pagando por Samsung Pay, e a gente está querendo ficar fera em executar cheque. As pessoas estão sendo treinadas para matar dragões e estão sendo consumidas pelas formigas dos detalhes. Os novos contextos, impressora 3D, para quem trabalha com tributário, já sabe que essa é uma grande discussão. Hoje eu não compro mais o produto de São Paulo para chegar em Linhares, hoje eu pego a minha impressora e baixo o arquivo, imprimo em Linhares. A pergunta é, vai ter tributação de ICMS sobre isso? Uma passageira violentada dentro de um Uber, isso tem acontecido até com uma certa frequência, de quem é a responsabilidade. Há um tempo atrás, tem pouco mais de 2 meses, a Uber estava testando, a Uber e o Google estavam testando um carro autônomo de inteligência artificial, o carro estava percorrendo mais de 1.000 quilômetros, entrou o diabo de um ciclista, eu teria atropelado o ciclista, entrou um ciclista na frente do carro, morreu. A pergunta é, para mim, muito provavelmente, caberia excludente de responsabilidade, de ilicitude. A pergunta é se essa excludente vale também para um robô, se a empresa não responde de forma objetiva, enfim. A gente precisa entender que isso está acontecendo e está muita gente ainda advogando como se fosse nos anos 90. A gente, quando os nossos pais, avós ou os colegas que nos antecederam, quando se formaram, eles precisavam apenas saber de direito, e agora vocês estão vendo o quanto de contexto está sendo apresentado para vocês e que a gente precisa resolver. Esses pontos aqui eu vou passar um pouco mais rápido, são as questões que vão acontecer em 2 anos, compras com óculos virtuais. A própria Chanel e Versace já estão estudando a venda de roupas através de impressora 3D. A Adidas, se vocês colocarem no YouTube e colocar Future Craft, vocês vão ver que em 5 anos você não vai comprar mais um tênis 36, 38, 40, supinado ou pronado. Você vai botar o seu pé lá como molde, ele vai escanear e vai imprimir o tênis personalizado para você. Estou dizendo que existem muitos advogados Kodak. É o advogado que não consegue analisar o contexto. Todo mundo aqui conhece basicamente a história da Kodak, que detinha mais de 90% do mercado de fotografia. A Kodak produzia a câmera, a Kodak produzia o filme, a Kodak produzia o papel filme para imprimir a fotografia. E foi a própria Kodak que desenvolveu a tecnologia da câmera digital. Quando a Kodak desenvolveu a tecnologia da câmera digital, ela demitiu o cara que produziu a tecnologia, porque falou assim, pô, você vai concorrer com a gente domina 93% do mercado, estamos aqui confortável, vamos botar alguém para concorrer com a gente? E não existe nada melhor do que concorrer consigo mesmo. A Apple é muito bom em fazer isso. A Apple lança o iPhone 1, 2, 10, 5, X, a gente está pagando quase 10 mil reais no smartphone. Se entrar em zona de conforto, isso também já foi muito falado,
Não dá. O advogado ele precisa saber simplificar. A gente ainda está naquela versão de advogado semideus, né? De advogado querendo mostrar que sabe de direito e tal. Nossa, quantos de nós, eu já cometi essa falha, hoje eu não cometo mais, mas quantos de nós, às vezes o cliente manda para você um contrato e fala, analisa para ver se está tudo certo. Cara, está tudo certo com o contrato. Aí você manda mudar uma cláusula, só o texto, mas a finalidade continua sendo a mesma coisa, para mostrar serviço. Ou às vezes você inclui cláusulas para também mostrar para o cliente que está fazendo alguma coisa e engessa o negócio dele. Nós temos que tomar a consciência de que nós somos solutional providers, nós temos que ser provedores de soluções. E, se possível, simplificar e, quando possível, sair fora do judiciário. O judiciário, volto a dizer, inchado, demorado, imprevisível. Tem muito advogado que só pensa como se fosse ação. Eu uso o exemplo da Cama e do Serrote. Diz que tinha um cliente psiquiátrico, procurou um psicanalista e falou, olha, estou com um problema. Eu, quando vou dormir, eu imagino acabo achando que tem alguém debaixo da minha cama, eu olho para ver, não tem ninguém. Aí eu tento dormir de novo, acho que tem alguém debaixo da cama, eu vou olhar, não tem ninguém. O psicólogo falou, olha, você está com uma síndrome persecutória e tal, falou um nome bonito lá, e falou, olha, eu consigo curar você. Você faz 2 sessões por semana comigo, durante 1 ano você vai estar com o problema resolvido. E aí o cara fez as contas de cabeça, falou, vou gastar uns 20 mil, beleza, vou pensar e volto. Eu sei que ele não voltou, ele achou que tinha tido problema com precificação, falou, acho que alguém cobrou mais barato. E ele encontrou esse paciente tempos depois no supermercado e falou, rapaz, e o que aconteceu? Ele falou, não, me curei, você procurou outro psicólogo? Eu falei, não, mas eu resolvi meu problema com R$30. Como? Comprei um serrote. Serrei o pé da cama, a cama ficou no chão, não tinha que olhar, dormir. Isso é brincadeira, mas eu estou falando porque a gente precisa encontrar soluções simples para resolver o problema do cliente. O cliente, quando bate a nossa porta, ele está com uma angústia que ele não consegue resolver. Ele sozinho não consegue. O cliente ele não quer procurar um advogado. Quando ele bate a nossa porta, o que a gente tem que se focar é como que eu dou solução para isso. O Vinícius estava falando aqui agora há pouco sobre o PicPay, ele é diretor do jurídico da PicPay, ele está por aqui ainda? Está não, né? Se vocês pegarem, alguém tem o aplicativo PicPay aqui? Tem. Depois vocês peguem e olhem o termo de uso, a política de termos de uso do PicPay. É extraordinária a simplicidade de como esse contrato é feito. Eu uso esse contrato dele como referência para muitas coisas. É muito simples, é uma linguagem perfeita. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso. Essa é uma frase que a gente usa direto lá no escritório. O fato de você sair do operacional e começar a enxergar outras coisas é o fato de que quando você vê aquilo que o seu concorrente não vê, você consegue fazer as coisas que o seu concorrente não consegue fazer. E essa é a melhor forma de você tornar a sua concorrência irrelevante. Isso aqui, vou falar, é óbvio, mas é um erro ainda mais óbvio, principalmente para a jovem advocacia, e o pessoal que já está advogando há muito tempo continua nele. Vou decidir, a questão não é nem se você vai decidir por cível, família, penal, a questão é qual o posicionamento que você vai ter com o escritório para você montar a sua estrutura física. Eu vou montar eu penso em advogar com massa ou penso em advogar como boutique? Porque se você pensa em advogar como massa, a beleza é a última coisa que você tem que se importar. Você tem que se importar em fazer uma estrutura que seja dinâmica, que permita alta produtividade, porque o cliente de massa, se for no seu escritório, ele vai uma vez, só para te contratar e depois você dá o resultado. O de boutique, para você agregar valor a isso, você vai poder ter que fazer uma estrutura mais pomposa, mais bonita. E esse cliente ele vai voltar lá 4, 5, 6 vezes pelo mesmo processo. Aí o que eu vejo muito, isso em Linhares, alguns colegas aqui em Vitória, cometem essa falha, trabalham com massa, tendo escritório de boutique, e o inverso também é verdade. Eu digo que esse é o maior desafio que eu também vejo na jovem advocacia. É trabalhar sozinho. E aí eu não vou mentir para vocês não, sozinho não rola. Porque não dá para o advogado fazer a petição, protocolar a petição, conversar com o cliente, ir para a audiência, ir para o banco, pagar a conta, responder o WhatsApp, atender, não rola, esquece, não vai dar certo. Você vai ficar operacional, vai ficar enrolado, não vai dar certo. A minha recomendação,
primeiro, aí vocês vão falar, mas secretário é muito caro. Cara, contrata um estagiário de meio período para pelo menos resolver questões burocráticas. Você vai ganhar 3 horas no seu dia. Se você ganhar 3 horas no seu dia, você ganhou metade do seu dia. E um parceiro. Agora contrata um parceiro e agora eu vou falar para vocês na prática como é que vocês escolhem um sócio ou um associado. Para vocês escolherem um sócio ou associado ou até mesmo uma secretária, primeiro vocês têm que passar por essas 3 premissas aqui. A primeira, que treinamento não resolve. Eu nunca fui bom de esporte coletivo. Eu nunca soube jogar bola. Meu pai comprava chuteira da Nike, coitado. Eu nunca fui bom. Se botasse Neymar para me treinar, não ia dar jeito. Eu sou todo descoordenado. Você pega alguém de 1,5 m e bota Michael Jordan para treinar para jogar basquete, não vai rolar. Treinamento não vai resolver. Eu sei que a pessoa tenha características natas sobre determinados assuntos. Então, primeiro, treinamento não resolve. Contrate alguém que tenha o perfil para o seu negócio, eu vou dizer como é que vocês vão fazer isso. Segundo, não contrate quem você não possa demitir. Vamos lá, você conseguiu precificar, analisar o mercado, analisar o contexto, está gerenciando bacana o seu escritório está rodando direitinho, você começou a ter clientes bons. Aí chega o cliente, um bom cliente seu que está te pagando mensal, e o que o seu cliente faz? Rapaz, eu estou com uma menina aí, minha filha, fera, tá terminando de formar, agora está no 10º período, está fazendo a prova da OAB, a menina é tinhosa, vai ser uma advogada boa. O que você faz? Você contrata ela. Você pode demitir? Se demitir, você vai perder o cliente. Então, não façam isso. Terceiro, é ambiente harmônico demais. A gente é treinado para ser combativo, mas no ambiente de trabalho a gente quer evitar conflito. É isso que eu não consigo entender na advocacia. Ambiente de trabalho não é para fazer amizade, e isso eu deixo claro lá com os meus associados. Eu digo para eles que entre a gente está produzindo, tendo resultados, e não está tão harmônico, ou a gente está igual um Teletubby, abraçadinho, bonitinho, e sem fazer dinheiro, cara, eu vou preferir tomar champanhe em Paris. Puto com eles, não tem problema. Mas essa é a minha decisão. Eu não estou lá para fazer amizade com eles. Se disso surgir uma amizade, pô, beleza. Mas não é o meu objetivo principal. Como é que vocês vão contratar alguém? Qual é o perfil que vocês precisam de pessoas para o escritório de vocês, sejam como sócio associado? Você vai contratar alguém, você contrata, Fernanda, alguém com perfil proativo ou reativo? Proativo? A maioria responde isso e a resposta depende. De novo, vai depender do contexto. Olha a briga do jacaré com o urso. Depende. Porque jovem advogado vai começar um negócio de 2 pessoas, 2 proativas, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão conseguir analisar o contexto corretamente, vão conseguir precificar bem, vão captar cliente pra caramba. Quem é que vai fazer as ações? Geralmente, a pessoa proativa, ela não é muito organizada. Melhor, né? Pronto, beleza. A pessoa proativa, ela não é muito organizada, ela é boa de dar ordem. E quem dá ordem tem dificuldade de receber ordem. Então, se só um escritório só de 2 pessoas, se o seu perfil for proativo, você precisa de alguém com um perfil reativo, para poder fazer as petições, para poder saber receber ordens, para deixar o escritório correto. Você vai ser como um trator e o reativo vai ser alguém que vai semear depois que você arar, senão não vai funcionar. Vamos lá. Você chega para alguém e fala assim, falei com o Patrick ontem, cadê Patrick? Cadê Patrick? Não estou vendo Patrick. Pô, o Patrick não está aqui. Perguntei para o Patrick ontem, falei, Patrick, me diz o que para você uma mulher, que características uma mulher tem que ter para te agradar? Ele falou, a mulher tem que ser bonita, inteligente e parceira, né? Pá. Perguntei para Letícia, doutora Letícia, Letícia, o que um homem para você precisa ter para te agradar? Aí Letícia, tá solteira. Quem é criterioso demais é difícil de agradar. Eu estou falando isso sério, porque quem é criterioso demais é difícil de agradar. E se você contratar um sócio ou associado criterioso, ele vai ficar pouco tempo com você, a não ser que você consiga criar um ambiente que preencha todas essas necessidades dele. Agora, o criterioso tem uma vantagem. Eu tenho um associado que é criterioso. Meus colegas conhecem o Dr. Gabriel.
Advogado extremamente técnico, criterioso, a gente já ganhou várias ações com ele simplesmente encontrando nulidades ou vícios nas peças alheias. O criterioso é bom para isso. Agora, o Gabriel não é o tipo de pessoa em que se chega o cliente lá, e às vezes chega esse cliente, vocês sabem disso, que o cliente chega lá e fala, doutor, eu recebi uma intimação, não vi, tem 10 dias já do prazo. Se eu entregar essa ação para Gabriel, ele vai pedir demissão. Ele fala, não faço. Ele precisa fazer a ação perfeita, com todo o tempo que ele achar que deve levar. Para ele tem que ser desse jeito. O Luiz Felipe já não tem tanto critério, é também muito organizado, mas não tem tanto critério, então esse tipo de ação eu passo para ele. Então observe se o profissional, a secretária ou o associado que vocês vão contratar, ele é muito criterioso. Direção. Tem pessoas que são movidas pela dor, tem pessoas que são movidas pelo medo. Isso, cada pessoa tem isso intrínseco. Minha esposa é uma baiana do sudoeste da Bahia, nutróloga e brava. O doutor Rodrigo conhece. E aí ela tinha uma certa dificuldade de passar a orientação para o paciente dela. Ela, às vezes, dizia que passava a orientação para o paciente não cumpria, não conseguia fazer a dieta. Por quê? Porque eu falei para ela, você está fazendo errado, porque às vezes você não está percebendo se o paciente está lá pela dor ou pelo prazer. Às vezes o cara chega lá na clínica dela e fala, olha, a mulher fala, eu quero emagrecer, eu quero seguir sua dieta, ela passa a dieta e fala, olha, usa a dieta aqui, porque daí você não vai ter mais dor, você vai perder peso na balança, você não vai ter mais as inflamações que você tem e tal. E a pessoa, às vezes, é motivada pelo prazer. Aí a pessoa fazia dieta segunda, terça, na quarta, já não tinha mais motivação. Para essa pessoa, o que ela tem que falar? Você vai botar seu biquinho de lacinho, dezembro está chegando aí, você vai trincar na barriga e tal. Essa pessoa por prazer. A mesma coisa também, são advogados e, às vezes, clientes. Às vezes eu passava orientação para o cliente, motivando ele pela dor, quando ele era motivado pelo prazer. E, às vezes, o cara... faltava o último dia do prazo, ele chegava lá e falava, rapaz, o que eu estou fazendo que esse cliente não está percebendo a gravidade desse processo? Estava motivando ele pela dor quando ele era pelo prazer e vice-versa. Tem pessoas que são orientadas por procedimento, tem pessoas que são orientadas por razão. Isso também é um critério para vocês definirem a escolha dos sócios, associados e secretários de vocês. O que é a pessoa por procedimento? Um contador, ele tem que funcionar com a razão por procedimento, ou seja, ele tem que fazer tudo conforme a regra para manter o empresário da forma mais segura que ele conseguir. Geralmente, o advogado de direito tributário, ele tem que ser mais por procedimento, para seguir a regra bonitinha, etc. Se você pega um advogado penal que funciona por procedimento, o seu cliente vai chegar lá e vai falar, rapaz, eu matei fulano, está preso, 12 a 28 anos de cadeia, não tem o que fazer. Quem funciona por opção é quem consegue pensar para além do procedimento. Aí vocês vão falar, é melhor por opção procedimento? Depende. Piloto de avião, por exemplo. Se contratar um piloto de avião que funciona por opção, imagina se está chegando aqui no aeroporto de Vitória, o piloto entra e fala, atenção, senhores, eu vou fazer um pouso de uma forma diferente, de uma forma que eu acabei de testar na última sexta-feira. Eu desmaio. Desmaio. Gestão do escritório. Já foi falado muito isso. Tem algumas coisas que eu preciso falar disso com vocês. A Lara Sellen fala muito bem sobre isso. Existem muitos escritórios onde os sócios são ricos, mas o escritório é pobre. Porque o escritório fatura 10 mil, o que os sócios fazem? Pega os 10 mil reais e botam no bolso. E aí, impressora quebra, computador precisa ser trocado, aparece o curso enquanto da Jovem Advocacia, você precisa gastar com hotel, com viagem, e aí você volta a ficar operacional. Você não consegue ter tomada de decisão para isso, porque você está sem nenhum real no caixa. Fica turva a sua tomada de decisão, se você não tem, se você não faz o dízimo para o seu escritório. Ter o caixa do escritório com alguma reserva melhora a tomada de decisões. Você imagina, você está com um cliente de um relacionamento há bastante tempo, e aí, no meio da crise, esse cliente atrasa com você. Você estava contando, é o cliente que te paga o maior mensal, esse cara atrasa com você. Você já vai tender a atender esse cliente de forma mais grosseira. Ele fala, rapaz, esse mês eu não tenho como te pagar, eu vou te pagar no final do mês. Já quebrou o seu planejamento, já furou o seu escritório, você vai atender ele de forma mais grosseira, de forma mais ignorante. Vira um perigo isso. Você perde e corta o relacionamento com o cliente. Cliente, gente, é a base, isso é óbvio que eu vou falar, é a base fundamental
do negócio. É o que faz o negócio girar, é o que dá dinheiro, é o que faz a gente tomar champanhe em Paris, é o que dá tudo para a gente, que faz a gente se vestir bonitinho, botar terno brilhoso, pretinho. E tem gente que fala, eu não tenho paciência para alguns clientes. Você não tem paciência para ganhar dinheiro. Você tem paciência para quê? Para WhatsApp? Para Instagram? Se de tudo que eu falar, vocês pegarem isso aqui, pô, estamos fechados, eu passei minha mensagem. Quem já fez neurolinguística sabe que as pessoas elas são separadas em 3 grandes grupos. Elas são separadas em pessoas sinestésicas, auditivas e visuais. O cliente sinestésico ele é fácil de identificar. O cliente sinestésico é aquele que já chega te pegando. E aí, doutor, tudo bem? Como é que você está? Ele te abraça, parece que vai te matar, um abraço assim, te levanta. Esse é o sinestésico, ele gosta de sensações. Ele senta na sua cadeira esparramado e conta uma história que era para ele te contar em 5 minutos, ele vai levar 1 hora para te contar. O cliente sinestésico, se você atender ele como atende o auditivo, você acabou a relação com ele. E eu vou explicar já o que é o auditivo. O cliente sinestésico, você precisa deixar ele ir, você precisa deixar ele falar, você precisa falar com ele palavras com que ele sinta. Então, a palavra para sinestésico é sinta, perceba. Esse cara ele não está preocupado com preço, é um excelente cliente. É um excelente cliente, porque ele não está preocupado com preço. Ele vai te contar a história toda, e se você se conectar com ele, ele vai falar com preço, vai falar de preço com você no final da conversa, depois que você já definiu a estratégia, definiu tudo. Se esse cliente chegar e falar, rapaz, eu faço seu divórcio, mas é 7 mil, acabou. Acabou. O cara, ele vai te responder geralmente assim, mas não estou preocupado com o preço, doutor, estou querendo falar do meu caso. E aí matou sua relação com o cliente, e ele não vai ter muita conexão com você. O auditivo é o inverso do sinestésico. O auditivo ele é muito objetivo. Ele vai contar a história dele em 5 minutos, e antes de contar a história dele, ele vai sentar na cadeira e vai falar, doutor, antes de contar meu caso, eu queria saber quanto é que você cobra um divórcio. Se você atender esse cara igual atende o sinestésico, acabou o seu negócio, você não fecha negócio com ele de jeito nenhum. Porque geralmente o que o advogado faz? Não, rapaz, me conte seu caso, fica tranquilo. É a palavra que precede a merda, né? Fica tranquilo. Fica tranquilo, me conte seu caso. O que passa na cabeça do auditivo? Está me enrolando. O cara já está me enrolando, já está querendo pensar para colher informação minha para me dar uma facada e tal. Para esse cliente, ele pediu o preço, dá, ele já comprou. O auditivo ele já comprou, só falta você vender. Quanto é que custa? Ah, custa 7 mil o divórcio, mas como é que eu falo com o auditivo? Olha, custa 7 mil o divórcio, mas pode ser que o seu caso seja mais simples do que eu estou imaginando, e aí, obviamente, os honorários são um pouco menores. Pronto, ele vai começar a falar. O visual. O cliente visual, para você atender o cliente visual, ele dá muito valor ao que ele vê, ele dá muito valor à beleza, ele dá muito valor à pomposidade, de alguma forma, do escritório. Então, para você atender o visual, eu, como não sei qual é o tipo de cliente que está vindo, eu costumo atender os clientes pela manhã. Por quê? Porque é quando o escritório está mais organizado, eu tenho menos papel na mesa, a gravata ainda está no jeito, no final do dia já está... Se o visual for conversar com um advogado que está todo desleixado, você pode ser o melhor advogado do mundo, ele vai ter muita resistência até começar a criar uma conexão com você. O visual, você vai conseguir identificar ele, fisicamente ele costuma ser mais magro e costuma falar... como eu estou falando agora por causa do tempo. Esse é o visual. O visual também, se você passar para ele os valores que ele acredita que é beleza, estética, etc., você vai conseguir fechar bons negócios com ele. Isso, gente, não funciona só para cliente, não. Isso, se você pegar a manha de qual é o juiz que você está trabalhando, se você conversar com o juiz nesse grau de comunicação, pô, é muito mais fácil, que na hora de despachar o juiz vai te dar mais atenção. Se você já sabe que um juiz ele é mais visual, até na petição você começa a escrever algumas coisas do tipo, enxergue isso, excelência, coisas dessa natureza, ele vai visualizar melhor. Um mago da comunicação, Barack Obama. Quando Obama, isso foi em 2010, quando Obama pegou o governo americano estava em colapso, ele precisava reequilibrar a balança comercial. E aí ele saiu numa série de viagens pela Europa e pela Ásia, e aí Obama foi conversar com um líder espiritual indiano, e aí ele faz uma coisa que só quem estudou sabe. Para você fazer o namastê você não faz assim de qualquer jeito. O namastê você tem que colocar a sua mão a uma palma do nariz, você só curva o rosto, você projeta o ombro de maneira diferente,
E aí você acha que é besteira? Olha a cara de satisfação do cliente aqui. Ó. Vai fechar negócio. Quando Obama foi o único e o primeiro presidente americano a se curvar para o imperador japonês. No outro dia, o New York Times fez um editorial detonando o Obama, falando que os Estados Unidos estavam se curvando ao Japão e detonou. 2 dias depois, a balança comercial aumentou em 28%. Imagina o que é 28% na balança comercial americana com relação aos Estados Unidos. Quando você aprende a se comunicar com o cliente de maneira adequada, você vai puxar a maquininha de dinheiro. E aí vocês vão falar, isso é desonestidade? A minha pergunta é, desonestidade é você se esforçar para se comunicar no exato padrão e grau de comunicação do seu cliente, para você entender ele melhor e fazer peças melhores, ou é você se portar do tipo, eu não tenho paciência, eu sou assim, eu vivi assim, eu só quero seu dinheiro? Para mim, honestidade é isso. Uma hora, quem já viu neurolinguística sabe o que é. Quem não viu, procure uma técnica chamada rapport. É uma forma que a gente chama de metamodelagem, de ficar igual à pessoa, e aí você estabelece uma comunicação melhor. Eu costumo dizer que a qualidade da nossa atenção é aquilo que de mais valioso a gente pode dar para o cliente. Se você aprender a fazer isso, você vai aumentar o grau de rentabilidade do seu escritório, sem dúvida nenhuma. Juízes, promotores, servidores, a mesma coisa. Eu estou em quanto tempo aí, Natália, que eu não sei? Eu tenho 10? Vixe, Maria, com 10 minutos faz muita coisa. Vamos lá. Relacionamento com o cliente. O último palestrante, penúltimo palestrante que falou para vocês de gestão de escritório, gestão de escritório significa aumentar dinheiro. Alguém aqui faz criminal? Quem faz criminal sabe. Se você não tiver uma gestão adequada de escritório, o que vai acontecer? Sai a sentença do seu cliente, porque o advogado que não tem nenhum sistema de gestão, ele costuma gerenciar o escritório, os processos, na doideira da intimação, do recorte digital. Risco altíssimo. Sai a sentença, para a gente é um processo em 300. Para a mãe que está com o filho lá preso, é só aquele processo, é o processo da vida. O que ela faz? Todo dia ela está digitando www.tjs.jus.br, te perguntando o que significa ato ordinário praticado. Sai a sentença, você não está sabendo. Sai o alvará, você não está sabendo. Você encontra o cliente na rua, saiu, você vai receber o que você combinou no final com esse cliente? Esquece, porque para receber quando ele sai já dá trabalho, você informando. Imagina quando ele já saiu, o que o cliente fala? Nem me falou. Em Linhares, a gente teve um período, anos dourados do juizado, em que a gente tinha condenações ao teto muitas vezes, e aí hoje a cidade, ainda parte dos advogados, vive como quem mexeu no meu queijo. Esse ciclo já passou, não analisaram o contexto e continuam ainda querendo focar em juizado. Mas houve uma época em que isso acontecia, o que estava acontecendo? O cliente ia lá, tjs.jus.br, via que saía a sentença, o advogado não estava com gerenciamento nenhum do escritório, saía a sentença, saiu o alvará, o cliente ia lá e fazia o quê? Sacava. Quando o advogado se dava conta, meu Deus, fulano sacou, e aí você vai lá no fórum, vai olhar, vê a assinatura do diabo do cliente, pô, já pegou o dinheiro. Aí liga para o cliente para receber, aí o cara vai renegociar o honorário com você combinou com ele 30%, dá graças a Deus você receber metade. Graças a Deus. Então, gerenciamento significa colocar mais dinheiro. O cliente precisa ter atenção, o cliente precisa ser mimado. Hoje, esses temas que a própria OAB fornece hoje gratuitamente, o iTurn, permite você acompanhar processo. Sexta-feira, o que eu faço no escritório? Sento sexta e coloco assim, quero todos os andamentos que aconteceram de segunda a quinta. Aparece igual mágica para a gente. O sistema faz isso, o sistema é para isso. Aparece e eu vou ligando para o cliente. Quando o cliente liga para mim perguntando de um processo, a culpa é minha. Porque eu não falei para ele como é que estava o processo. Aí ele vai ficar me enchendo o saco. Agora, quando eu pego as sextas-feiras para fazer isso, eu viro o cara. O judiciário, gente, é lento para todo mundo. O judiciário é lento para mim, é lento para o doutor Rodrigo, que é presidente da OAB, vai ser lento para todo mundo. O que vocês, às vezes, enxergam como um grande problema, às vezes pode ser uma situação extraordinária, porque um processo que vai levar 2 anos, significa que se você tiver um bom retorno, um bom contato com o cliente, você vai ter relacionamento com ele por 2 anos. A chance de acontecer outro problema na vida dele é imensa, e de que se você estiver tratando ele bem, ele vai passar a causa para você. Se algum conhecido dele estiver passando problema, ele vai passar a causa para você. Geralmente,
os resultados da minha petição vão ser iguais ao da doutora Isabela. A gente vai ter provavelmente o mesmo resultado. O que vai diferenciar vai ser a qualidade da atenção que eu der para o meu cliente. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Você não tem tempo para ganhar dinheiro. Precificação. Água de coco hoje custa em média quanto um coco? R$3, R$5? R$4? Aí o que acontece com a advocacia hoje? O advogado, onde é que bota a luzinha aqui? Eu não sou acostumado a dar palestra, ó. Desliguei o negócio. Como é? Voltei. Luz é aonde? Não sei. O que acontece hoje com o advogado? O advogado chega e fala assim, ó. Vamos supor que eu fale assim. Chega para o cara e fala, quanto é que custa esse coco? Aí o cara, 3, mas esse aqui custa 8. Esse aqui é 15. O que eu vou falar para o cara? Você está doido. Como é que é? Rapaz, funciona. Deixa eu ver aqui. Eu falo, ó, quanto é? O cara, ó, esse aqui é 3, esse aqui é 8, esse é 15. Eu falo, o cara está doido. O problema é que isso está acontecendo com a advocacia. Muitos advogados não se diferenciam, estão aqui no meio do caminhão de coco, e falando que custa 15, o outro 3, vira uma bagunça. Como é que se diferencia? Contexto. Quanto é que é esse coco na praia de Maceió? 10 contos. Se minha mulher tiver de biquíni, então é 15, eu pego 2. Vamos lá. Contexto. Quanto é esse coco aqui, a loura, vendendo, com coco partidinho, nome coco, etc e tal? Numa festa lá em Linhares, quem foi lá naquele leilão solidário, estava sendo vendido a 20 conto o coco. O nego pagando, não deu para quem quis. É coco. Água de coco, dentro é a mesma coisa, a advocacia é a mesma coisa. O que a gente vende é commodity, conhecimento é commodity, não é diferencial. O que eu sei é o que todos vocês sabem. A diferença é como eu me diferencio, especialmente na questão de atendimento, na questão de retorno, que vai me dar preço e posicionamento. Quanto é que custa um copo de café desse? R$3, R$5? E esse? Quando a pessoa sabe se posicionar, e aí, até em razão do tempo, esse curso que eu dei em Linhares, em São Mateus, ele leva 3 horas. A gente fala exatamente como um advogado, no beabá, ele consegue se posicionar para fazer esse tipo de metodologia. Alguém tem um Xiaomi aqui? Tem? É um excelente aparelho, é o melhor, tem processadores melhor do que qualquer Samsung e às vezes iPhone. Mas pede a um Xiaomi para colocar um preço de R$5.000, paga? Mas aqui você paga 5 mil? Simplesmente posicionamento. Se o advogado soubesse diferenciar, vai conseguir cobrar mais. O problema é que está todo mundo aqui no caminhão de coco querendo cobrar 15 e esse aqui achando que o outro vale 3, sem fazer diferenciação nenhuma. Agostinho Carrara fala, ó, minha consulta é R$250. Vai dar trabalho para receber. Harvey Specter fala que a consulta dele é 600. Você tende a pagar. Chega lá no escritório, adianta. Isso é uma crítica construtiva que eu faço, viu, Natália? A OAB está fazendo isso aqui, ó. A OAB pega e bota, gente, vamos fazer campanha de valorização da advocacia, vamos botar um adesivozinho na sua porta, a plaquinha em cima da sua mesa, de que a consulta custa R$100, R$150, R$250. Você chega lá, aí o seu escritório está desse jeito. E aí, por cada plaquinha, você acha que o cliente vai te pagar R$250? Esquece. Se você não souber se posicionar, esquece, não tem plaquinha da OAB que vai resolver o seu problema. Se você chega no escritório desse para cobrar R$250, talvez você tenha dificuldade. Se você chegar nesse, a chance é melhor? É o meu, estou fazendo propaganda. Vamos lá. Eu tenho quanto tempo? Bom, não falou, eu tenho bastante tempo. Rede social. Vou falar rapidamente sobre rede social. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre Érico Rocha. Érico Rocha, tem quanto? 2, então vamos terminar rápido. Érico Rocha, ele fala muito bem sobre rede social, é extraordinário como é que ele trata desse assunto. Gente, informação hoje é muito disponível, uma hora vocês botam no YouTube. O Érico, ele diz o seguinte, que geralmente a pessoa, e isso acontece muito na advocacia, a gente como advogado, como é que a gente faz para captar cliente? A gente faz a mesma coisa que uma pessoa que vai pegar borboleta faz, pega uma cestinha e sai desesperado tentando pegar uma borboleta. Às vezes você pega uma, mas você tende a espantar mais as borboletas do que pegá-las. Qual é a melhor forma de você atrair cliente? É você cuidar do seu jardim, que elas vão começar a pousar em você. Essa é a melhor forma de captar cliente.
E rede social é extraordinário para isso, mas como que é extraordinário? É se você produzir conteúdo de qualidade que muita gente vai acabar vendo. O Bertozzi e o Marco falou uma coisa que é muito verdade e que eu tenho feito bastante, é extraordinário como é que funciona. Produzir conteúdo, quanto é que custa uma consulta de alguém que está há 10 anos lá na cidade e nunca escreveu para lugar nenhum? Sei lá, se conseguir R$100. Para um cara que escreve para o jornal Correio do Estado toda semana lá da cidade, talvez ele consiga 500. Se ele conseguir escrever para a Gazeta todo mês, vai para 1.000. Para quem bota na Folha de São Paulo, 10.000. A pergunta é por que a gente não produz conteúdo se isso dá dinheiro, meu Deus do céu? Rede social. Tem muita gente que tem medo de aparecer em rede social. Tem problema sério para aparecer em rede social, mas tem um estudo de 1960 de um polonês que ele coloca várias pessoas, como no auditório aqui agora, e começa a passar aleatoriamente vários caracteres chineses. Ninguém entendia, no pessoal que estava no auditório, ninguém entendia nenhuma de mandarim. E começa a passar vários caracteres durante 5 minutos. Depois disso, ele entrega para as pessoas um questionário, falando assim, olha, o que vocês... tudo que eu passei aqui são adjetivos. Tem adjetivos positivos, de conotação positivas, e adjetivos de conotação negativa. Qual deles vocês acham que são de conotação positiva? 88% respondiam que achavam que tinha conotação positiva aqueles caracteres que apareciam mais. Aí ele desenvolveu um princípio chamado a familiaridade, e é isso que hoje a Red Bull, por exemplo, faz. A Red Bull não vende um artigo esportivo. Patrocina parapente, tem equipe de Fórmula 1, patrocina futebol simplesmente para que a marca apareça e fique mais palatável, fique mais familiar. Eu vou terminar contando só duas histórias rápidas. A primeira é sobre um gatilho mental chamado escassez. E é aqui que o advogado falha. O cliente não contrata você porque você é o mais disponível. Depois que ele te contrata, sim, é importante a disponibilidade e atenção. Mas antes de te contratar, ele não contrata você porque você é o mais disponível. Ele contrata você porque você é bom e você resolve. Eu estava falando da minha esposa, que é nutróloga. Ela, há um tempo atrás, ela falou, não, ó, a medicina não é bom tomar anticoncepcional, tem que botar um DIU de cobre. Bota. Se vier menino, tinha que botar DIU de cobre. E aí, segundo a autoridade do Instagram, tinha um médico lá em Linhares que era bom para isso. Segundo a autoridade do Instagram. Ela ligou para o médico e a secretária atendeu e tal. Ela falou, olha, eu queria marcar com o doutor fulano e tal. Aí o médico falou, a secretária falou, olha, ele não tem horário, infelizmente, só tem para o mês que vem. Ela ficou frustrada, né, mas não, tá bom. Mas você quer que eu bote o seu nome numa lista de reserva? Não, coloco. Colocou. 3 dias depois, a secretária liga para minha esposa e fala, olha, doutor fulano, ele vai fazer, ele abriu um horário na agenda no sábado, para botar as pacientes que estão em lista de reserva. Você tem interesse? Pergunta se ela perguntou o preço. Pergunta se eu perguntei o preço. A gente falou, quero. O que eu estou falando é que se você conseguir trabalhar bem o equilíbrio entre disponibilidade e escassez, isso acontece muito com a gente, deixa a gente operacional. O cliente liga, posso ir agora? Pode. Você está disponível agora? Se você for muito disponível, talvez você não provoque tanto valor. A última coisa que eu quero falar é isso. Se vocês botarem no YouTube guepardo versus hiena, vocês vão ver que o guepardo é o mamífero, o animal terrestre mais veloz do planeta. Ele, para pegar uma presa, ele consegue chegar a quase 120 km por hora. Só que ele só consegue imprimir essa velocidade durante 1 km. Quando ele consegue pegar a caça dele, ele está, obviamente, cansado, exausto, e não existe nada mais acovardador do que o cansaço. Sabendo disso, o que as hienas fazem? Quando ele termina de matar a presa, chega um bando de 5, 6 hienas e começa a atacar o guepardo, e o guepardo fica afugentado, está cansado, acovardado e sai. Geralmente o guepardo ele só consegue se alimentar depois de alimentar a família inteira da hiena, fazendo 2, 3 caças. A pergunta que eu faço para vocês é, quantos, e falo isso respeitosamente, quantos advogados hienas a gente não conhece no mercado? Você desenvolve uma tese extraordinária, ou desenvolve um método de trabalho, vem outro colega seu e copia, às vezes faz até melhor do que você. Para isso, eu só conheço uma fórmula.
Você tem que sempre estar um passo à frente. O lema para nós advogados tem que ser: esteja um passo à frente, porque enquanto as hienas copiam o nosso passado, nós estamos escrevendo um novo futuro. Muito obrigado, gente.